é preciso estudar. Não há como nós compreendermos essa obra sem um estudo aprofundado da mesma. Ao lermos a obra Nosso Lar pela primeira vez, teremos uma visão dentro das bases de conhecimentos e emoções da fase da vida em que estamos experimentando. Ficar maravilhado com a história do André Luiz pode ser natural. Ligar-se apenas na história do espírito André Luiz também. Não obstante o interesse específico do leitor, será importante encontrarmos mais do que a história do André, para a melhor aquisição de elementos para uma boa estada na vida atual e para o além-túmulo. É preciso aquisições de conhecimentos espirituais e intelectuais para encontrarmos pérolas neste oceano de informações. Quando enriquecemos nossos conhecimentos gerais, estudando ou passando por experiências, nosso discernimento aumenta. Enxergamos em textos e em eventos que muitos não conseguem. A nossa percepção geral aumenta, por isso a necessidade de aumentar nossos conhecimentos gerais. A grande joia da obra de André Luiz é perceber que o Nosso Lar não é uma biografia do André Luiz, e as suas aventuras não é uma aventura. Um aviso da misericórdia divina para todos nós encarnados. É um aviso grave aos encarnados espiritualizados que aguardavam uma chave para a compreensão de diversos fatos. Se descobrirmos as grandes joias morais inseridas na obra, teremos adquirido tesouros imperecíveis. Com o passar do tempo, com as aquisições das experiências e conhecimentos, a releitura da obra, diversas vezes, com calma, paciência e estudo, encontraremos novos entendimentos, antes não possíveis, sem subsídios para compreendê-la melhor. Começamos a perceber que o André Luiz não é o protagonista da obra, por exemplo. A principal revelação da obra são os novos detalhes do mundo espiritual e suas infinitas possibilidades dedutivas. São descortinadas as consequências morais de alguns dos nossos atos quando encarnados. Encontraremos diversas moradas na casa do nosso Pai, copiadas pelos seus habitantes, permitidas por ele, disciplinadas pelas suas leis. André Luiz deixa de ser o herói da obra. Passa a ser o repórter, não a notícia, detetive do mundo espiritual. André Luiz, sem desmerecer a sua grande importância missionária, é mais um batráquio, assim como nós, um viajor na longa estrada evolutiva, carente de conhecimentos, que não precisa e nem deve ser idolatrado. Veremos, no decorrer da obra, que ele ainda carregava muitos defeitos, típicos do nosso comportamento de encarnados. Vamos entender depois, durante o estudo, o uso do termo batráquio. Com a releitura criteriosa, enxergaremos informações que antes não víamos a partir do estudo. O cego que começa a enxergar algo além do romance. Não entenderemos muitas coisas que nos são reveladas. Abrir-se-ão questionamentos. Isso é muito bom. Portanto, ler e estudar todos os livros da série Nosso Lar será necessário para um entendimento mais próximo da completude. Isso se houver completude. Eu só encontro mais perguntas a cada releitura. Entenderemos que não é possível compreender a importância da revelação dessa obra sem ler toda a série. Ter estudado a codificação da doutrina espírita, livros espiritistas e conhecimentos gerais da história e das ciências humanas. Principalmente ter alguns conhecimentos básicos dos mecanismos das leis que regem o mundo espiritual, que não diferem muito do mundo material nas relações mentais entre eles.
o corpo perispiritual, a providência e justiça divina, pelo pensamento de Deus que flui por toda a criação pelo fluido cósmico universal. Os conhecimentos básicos estão inseridos nas obras da codificação por Allan Kardec. Compreenderemos que não existem duas leis. Não há duas leis divinas. Há apenas uma, cujos fenômenos são típicos do mundo carnal e outros do mundo espiritual. As matérias dos dois mundos é que são diferentes em seus estados vibratórios. Os fenômenos naturais do mundo material diferem da do mundo espiritual, por estarem os estados da matéria em frequência molecular distintas. São dimensões que exigem percepções diferentes dos corpos, que exigem outros aparelhamentos, corpos adequados e diferentes do biológico para percebê-la. Poderemos resumir grosseiramente que, quando encarnados, estamos mergulhados em uma piscina, usando um escafandro mais denso e pesado que limita as nossas percepções e os movimentos. Enquanto no mundo espiritual estaremos mergulhados em uma piscina com um escafandro mais fino que a do mundo material, que nos dá mais liberdade relativas dos nossos movimentos e percepções em relação a quando estávamos encarnados. À medida que avançamos moralmente e intelectualmente, teremos mais liberdade de percepções e movimentos na esfera espiritual, pois nossa vestimenta vai ficando mais leve e sutil. É muito simples e limitado o exemplo. Sabemos disso. O principal é entender que não há duas ou mais piscinas, há apenas uma. E toda a criação está mergulhada nessa piscina única, diferenciando o corpo que cada um tem, conquistado ao longo dos séculos. Corpos que, quanto mais avançados e sutis, passam a não perceber espaço e tempo, como percebemos, semelhantes às partículas emaranhadas da mecânica quântica, que desobedecem às leis da física, da forma que os nossos sentidos percebem o tempo e o espaço. Eita! Oxe! Fui longe, não fui? Vamos estudar. Um abraço. Paz e saúde a todos e a todas.